Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma jornada de aprendizado, um fragmento deste conhecimento espiritual que a gente está desbravando. Hoje nós vamos relacionar os 7 sentidos da vida, que nós vimos na penúltima aula, com elementos materiais. Então, na penúltima aula, nós vimos sobre os 7 sentidos da vida, e hoje, aliás, na penúltima aula, nós vimos os 7 sentidos da vida. Na última aula, nós entendemos a relação importantíssima que existe entre a espiritualidade e a materialidade. E na aula de hoje, nós vamos relacionar diretamente a materialidade com os 7 sentidos da vida. Então, nós vamos entender qual é a engrenagem, como que funciona mais ou menos a engrenagem que conecta a espiritualidade e a materialidade. Como que um se comunica com o outro? Existe um método de comunicação entre essas duas realidades. E é o estudo desse método que é no estudo desse método que nasce a magia. Então, as relações que existem entre espiritualidade e materialidade, essa relação ela não ocorre perdidamente ao acaso, né, de forma solta, sem método, sem dinâmica, né? Existe uma ciência espiritual, existe uma ciência da geometria sagrada, dos elementos, que determina toda essa relação, tá bom? Então, como nós vimos, os 7 sentidos da vida são 7, começando pelo sentido da fé, depois vem o sentido do amor, depois vem o sentido do conhecimento, aí, justiça, lei, evolução e geração. Lembrando, os 3 primeiros, eles falam dos 3 desdobramentos da Terra. Porque nas vertentes tradicionais de magia existem 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Só que nós estamos na dimensão terra. Então, nesta dimensão, existe uma variação, existem 3 variações do elemento terra. Quais são essas variações? Como nós vimos, cristal, mineral e vegetal. Então, existem 7 elementos dentro dos estudos modernos, contemporâneos de magia. Existem 7 elementos, não 4. 7 elementos que vêm dos 4 originais. Mas são 7, diferentes um do outro. Então, nós começamos pelo sentido da fé. O sentido da fé é regido pelo cristalino. Então, tudo que é cristal, isso é um cristal. Isso também é um cristal. Ah, mas não é a mesma coisa que o mineral? Não. Cristal é diferente. A ametista é um mineral, não um cristal. Cristal é isso é um cristal. Ah, mas é um cristal rosa. É um cristal fumê. É um cristal, é transparente. É cristal, é cristalino. Água cristalina, água transparente. Então, eu tenho um cristal translúcido. Esse aqui é um cristal translúcido. O cristal fumê é um outro tipo de cristal. Então, o cristal translúcido, ele é o sentido da fé puro. As variações do cristal são variações do sentido da fé.
tá? Houve uma época na nossa Terra, a era cristalina, que a humanidade tinha acesso a 100% dos poderes e dos conhecimentos que vêm dos cristais. Então, houve uma época em que o ser humano sabia manipular os cristais para gerar energia, para gerar vida, para gerar energia elétrica, para se comunicar à distância. Porém, muitos magos dessa época, da era cristalina, começaram a utilizar os conhecimentos dos cristais para obter vantagem e para se colocarem num patamar superior às pessoas que não tinham esses conhecimentos. E foi por isso que continentes como Lemúria e Atlântida foram afundados. E todo esse conhecimento sobre os cristais desapareceu junto com os continentes. Hoje eu ainda tenho cristais? Tenho cristais. Eu ainda tenho um conhecimento? Tenho. Por exemplo, os nossos celulares, eles são feitos com cristais de silício. Então, quem criou a tecnologia do celular sabia desse conhecimento. Porém, esse conhecimento, ele é oculto nos dias de hoje. Só apenas os grandes magos, os grandes dirigentes espirituais, das sociedades secretas, da maçonaria, da Rosa Cruz, que têm ainda esse conhecimento. E ele é proibido de ser revelado, tá? Esse conhecimento, ele foi o responsável por quase destruir o planeta Terra. Porque com esse mesmo conhecimento, na era cristalina, lá nos continentes de Atlântida e Lemúria, os magos utilizaram esse conhecimento, por exemplo, para criar algo muito semelhante com o que a gente tem hoje, a bomba atômica, só que com o conhecimento cristalino, tá? Por isso que esse conhecimento ele foi velado. Então, o cristal é um dos elementos mais poderosos, é um gerador de energia. Ele lapidado da forma correta, ele colocado num ângulo de luz na forma correta, ele é capaz de gerar energia. Qual formato é esse? É aí que está o mistério. Qual ângulo é esse? Aí que está o mistério. É esse conhecimento que ele é proibido. Tá? Então, nós vamos aprofundar no conhecimento cristalino. Isso é uma jornada de cada um. Aqui, no entendimento mediúnico, nós vamos falar para vocês. Existe um conhecimento assim. Se você quiser saber mais sobre como esse conhecimento foi utilizado e desbravado, eu tenho algumas indicações literárias para você ler. Os Templos de Cristais, a Era dos Grandes Magos, do Saraceni. Atlântida no Reino da Luz, volume 1. E, na sequência, Atlântida no Reino das Trevas, volume 2. Esses dois são romance mediúnico, tem as firulas do autor, as romantizações do autor, isso qualquer romance mediúnico vai ter. Porém, ele conta a história do auge e da queda do continente de Atlântida. E esse aqui conta de Lemúria. Esse livro é um livro de magia. Então, vocês vão perceber que tem algumas frases que parece que tem alguma coisa nas entrelinhas. Então, é um livro que você lê uma vez, você lê duas, aí você vai estudar magia, você se forma na magia, e você lê de novo, aí você lê outra vez, aí você entende o livro.
Se você pegar esse livro para ler, sem conhecer nada dos sete sentidos, você vai ficar perdida. E esse livro é raro de achar. Então começa por esses. Não faça como eu, que comecei por esse. Tá? Porém, são livros que vão passar informações ricas sobre como era o planeta Terra naquela época, como que as tecnologias cristalinas operavam naquela época. Isso é para você se aprofundar, mas isso é uma opção sua. Isso não tem a ver com o nosso trabalho espiritual que a gente está realizando aqui, não tem a ver diretamente, tá? Isso é uma jornada individual de conhecimento. Então, no trono da fé, no sentido da fé, ele tem a regência dos cristais, tá? O segundo sentido da vida é o sentido do amor. O sentido do amor, ele é um outro desdobramento da Terra. O elemento desse sentido é o elemento mineral. Todos os tipos de minerais têm a regência do trono do sentido do amor. Então, os metais, as pedras, as rochas, tudo que é mineral é do trono do amor. Mas o metal é a mesma coisa que uma pedra? Não. O metal é um cruzamento entre o trono do amor e um outro trono. No caso aí, o trono da lei. A pedra de ametista é um outro cruzamento entre o trono do amor e o trono da evolução, que é a cor roxa. Para cada sentido da vida tem uma cor. Mas isso nós vamos ver no curso de firmezas e oferendas pessoais. Porque é um conhecimento que vocês vão utilizar para manipular elementos. Então, não faz sentido nessa aula eu ficar explicando variação por variação. O que é ametista, o que é o quartzo rosa, o que é o quartzo verde, o que é o quartzo azul, o que é o quartzo... No momento, vocês precisam saber que todos os minerais pertencem ao trono do amor, ao sentido do amor. Então, num trabalho, por exemplo, que vai pegar a vida amorosa, é muito interessante usar pedras. Então, quando eu falo magia das 7 pedras sagradas, eu estou falando de uma magia que opera com a vibração de todos os 7 cruzamentos que existem entre o trono do amor e os outros. São 7 sentidos. Então, quando eu pego o trono do amor e eu cruzo com todos os sentidos que existem, eu tenho 7 pedras sagradas. Então, a magia das 7 pedras sagradas, ela tem a regência do trono do amor. A magia das 7 águas sagradas, aí eu tenho que ver qual é o trono que é aquático. Então, é aquele trono que rege esse grau de magia. Então, quando eu tenho pombagira das 7 pedras, opa, eu já sei com que tipo de material que ela vai trabalhar. A cigana esmeralda. Esmeralda é uma pedra verde. Então, a esmeralda, ela trabalha com o sentido do amor e o sentido do conhecimento, o vegetal, que é o próximo, terceiro. Tá? Então, agora eu consigo entender por que que o guia espiritual tem aquele nome lá. Entenderam? E o terceiro sentido da vida, a terceira variação da Terra, é o conhecimento elemento vegetal. Então, tudo que é de origem vegetal
é do terceiro trono, do trono conhecimento. Mas aí eu tenho vários tipos de vegetais. Cada tipo de vegetal é uma variação, é um cruzamento entre o trono do conhecimento e outros tronos. Então, a rosa é uma variação do trono do conhecimento junto com o trono do amor. Então, quando eu tenho uma pombagira que se chama rosa caveira, ela trabalha com o trono do amor, ela trabalha com o trono do conhecimento e o outro trono que significa caveira, que é, no caso, a terra ali. Terra, o osso, né? Então, eu começo a entender por que os guias espirituais têm aqueles nomes. Então, o eucalipto, ele é um vegetal que tem um cruzamento. A espada de São Jorge, tá? Então, o trono do conhecimento é o trono vegetal. Então, tudo que é vegetal está ligado com o terceiro trono do conhecimento. O que esse trono significa? Volta na penúltima aula. Você não vai explicar de novo? Não, já expliquei. Volta na penúltima aula. Ah, mas eu não assisti. Então, por que você está assistindo essa aula? Volta na última aula que você não assistiu. Certo, então, esses três primeiros têm as três variações do elemento terra, tá? O quarto sentido da vida, o sentido da justiça, o sentido equilibrador, tem a ver com o elemento fogo. Fogo. E como é que eu tenho um cruzamento entre o fogo e outro trono? Vamos pensar assim. Beleza, o cristal, eu tenho um cristal de várias cores. O mineral, eu tenho um mineral de vários tipos e de várias cores. O vegetal, eu tenho vegetais de vários tipos e de várias cores. E o fogo? Bom, quando eu queimo determinada coisa no fogo e a chama muda de cor, eu tenho um tipo de fogo. Um fogo que foi cruzado com outro sentido da vida. E aí, eu estudando as cores, eu entendo os tipos de fogo. Tem certas substâncias que, se eu queimar, a chama fica verde. Opa, aquela chama é uma variação do trono da justiça, ígneo, fogo, com o trono do conhecimento, verde, vegetal. Tem um fogo do conhecimento, um fogo vegetal. É uma variação. Tá? Então, o elemento fogo tem a ver com o trono da justiça. Então, todas as velas, elas têm uma regência. A vela roxa, a vela branca, a vela azul, a vela verde, a vela preta, a vela vermelha. Opa, então são variações que eu tenho, cruzamentos entre sentidos. Então, a vela verde é um fogo do conhecimento. A vela rosa é um fogo do amor. A vela branca é um fogo da fé, cristalino. E o quinto sentido é o quinto sentido eólico, sentido do ar. Beleza, mas o ar, como é que eu tenho cruzamentos entre o ar e outras coisas? Eu tenho vários tipos de gases. O ácido, o gás nitrogênio é uma coisa, o gás oxigênio é outra coisa, o gás hidrogênio é outra coisa. Cada tipo de gás, cada tipo de ar é uma coisa. Eu tenho certos gases que são inflamáveis. Então, eu tenho uma mistura do ar com a justiça. Eu tenho uma mistura do trono da lei com o trono da justiça. Eu tenho um gás ígneo.
que ele pega fogo. Fogo é da justiça, então esse gás é um cruzamento entre lei e justiça. E assim eu vou entendendo tudo ao meu redor. Sexto sentido, sentido da evolução, elemento, terra. A lama é uma coisa, a terra seca é outra coisa, a terra fértil é outra coisa. A terra mais vermelha, opa, é uma coisa. A terra mais escura, outra coisa. A terra de cemitério é uma coisa. A terra de mata virgem é outra coisa. Então eu tenho as 7 terras sagradas, entre aspas. Então o barro do alguidar, o barro, ele também é outra variação. Então o potinho de barro que eu vejo a macumba na esquina, é porque é mais barato o pratinho de terra? Não, é porque é o elemento terra. Para determinados trabalhos, eu não posso usar o elemento terra, eu tenho que usar prato de louça. Por quê? O trabalho é diferente, o motivo, o propósito, o resultado é diferente. O trono o regente é outro. Para outros, eu vou utilizar recipiente de palha. Aí já é outra coisa, é vegetal, né? Aí o recipiente é vegetal. Para outros, eu vou utilizar madeira. A madeira também é vegetal, madeira também é vegetal. Só que a palha é diferente da madeira, então é outro mistério que está ali operando. É outra coisa que está ali. Tudo dentro da magia tem um porquê. Por que que o Mikael está usando capa na aula? Tudo tem um porquê, certo? Então, o potinho de barro da macumba da esquina não é porque é mais barato. É porque é o elemento terra. E tem um motivo para aquele elemento ser utilizado naquela oferenda. A pessoa que fez a oferenda estudou para fazer. Ou pediu autorização para alguém que sabe fazer. Ou pediu orientação, ou pagou para alguém fazer. Mas existe um motivo, existe um propósito. Não é porque deu na cabeça. Então, quando as pessoas falam assim, ai, Micael, me ensina a fazer macumba, você está disposto a aprender? Porque, olha, o tanto de coisa que tem que estudar para você fazer, é por isso que tem um monte de gente que paga para os outros fazer, né? Então, o cristal de uma cor é uma coisa, o cristal de outra cor é outra coisa. O cristal em formato de esfera é uma coisa, o cristal em formato de pirâmide é outra coisa. Ah, mas é o mesmo cristal, vamos supor, uma esfera de cristal transparente é o mesmo cristal que uma pirâmide de cristal transparente. Só que o formato é diferente, então a função daquele elemento já mudou. Mas é o mesmo elemento, só que o formato mudou. Cada formato é uma coisa. Cada número. Então, eu tenho um cristal lapidado em 5 partes. Eu tenho um cristal lapidado em 4 partes. Eu tenho um cristal lapidado em 77 partes. Cada número é uma coisa. Cada coisa é uma coisa. Então, eu tenho que estudar tudo que existe para aprender a fazer macumba. Eu tenho que estudar tudo que existe para eu ser um bom mago. Eu tenho que estudar tudo que existe na criação. As cores, os formatos, as notas, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, cada dia da semana corresponde a um planeta, os 7 planetas clássicos, os 7 sentidos da vida, os 7 elementos, tudo, tudo tem um porquê, tem um motivo.
e tudo deve ser estudado para que eu realize um bom trabalho de magia. Tá? Tudo que existe no mundo material tem a sua regência espiritual. E existe um método que une esses dois. Esse método dos sete sentidos. Tá? Esse é um mistério de magia avançado. Só que eu estou abrindo para vocês porque eu quero médiums preparados para trabalhar sério. Trabalho aqui na nossa casa é sério. Tá? Então, eu estou abrindo um conhecimento bem avançado para que vocês já de cara comecem a tentar abrir os olhos para a vida e começar a ver os mistérios operando nas coisas mais simples. Então, eu conheço o trono que rege o ar e eu conheço o trono que rege o vegetal. Então, quando eu olhar o vento batendo numa planta, eu sei qual é a mensagem que o universo está me passando. Porque eu consigo relacionar os elementos com sentidos da vida com verbos, verbos com cores, cores com significados, com planetas, e pronto, eu sei interpretar a vida. Eu ganho o poder de interpretar a vida. E eu relaciono isso com números, então o número, ele vai me passar uma mensagem. A ponto de você nem precisar mais tirar tarô. Basta você fazer uma pergunta para o universo e observar o que acontece no seu redor em seguida. E aquilo vai te responder o que o universo quer falar com você. Só que para isso você tem que estudar a vida. A vida é a magia. Não é? Porque o que o nosso cérebro faz quando a gente respira? Ele transforma oxigênio em eletricidade e eletricidade em vida. Isso não é magia? Isso não é transformação? Então, para eu estudar, para eu ser um bom mago, eu tenho que entender a vida. Entender a vida não é de um dia para o outro. Entender a vida não é em uma aula. Ninguém já nasce entendendo a vida. Ninguém nasce já pronto para tudo. Igual um filho de fé falou assim, não, porque eu acho que incorporar ia ser a cereja do bolo. Uau, então você já nasceu pronto, você é um alecrim dourado que já veio ali com tudo. Então quer dizer que o seu guia espiritual, ele é a cereja do bolo, porque você é o bolo inteiro. O seu guia espiritual é um complemento. Ainda tem muito que aprender. Muito que aprender. Porém, essa prepotência, essa arrogância mediúnica faz parte do começo. Eu também era arrogante quando eu comecei, eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava também que a incorporação é, mas não tem necessidade, eu consigo trabalhar com o guia ali. É porque você sabe de tudo, então. Você é muito foda, né? Aliás, podia substituir Deus por você, já que você é isso, a cereja do bolo. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério de uma forma brincadeira. Mas atentem-se para isso, tá? O guia espiritual sabe de tudo isso que eu tô falando, de decor, de trás para frente, de cima para baixo, brincando. Ele sabe manipular isso brincando. O guia espiritual, ele sabe interpretar o mundo assim, ó. Ele bate o olho na pessoa, ele lê a energia da pessoa. E a gente, ser humano, passa anos praticando a nossa sensibilidade para conseguir fazer o que o guia faz.
Então, a cereja do bolo é você. Você é a cereja do bolo dos seus guias. O bolo continua inteiro sem você. Então, não é o contrário. Não é a tua incorporação que vai ser a cereja do seu bolo. Você incorporando, você vai ser a cereja do bolo dos seus guias. Porque os guias fazem tudo o que você faz e muito mais, sem você nem saber e brincando. Chegamos ao último sentido da vida, o sentido da geração. Água. Então, a água com gás, a água que tem ar, é um cruzamento entre o trono da geração e da lei, entre a água e o ar. Então, se o guia pedir água com gás, eu sei que esse guia trabalha com o trono da geração e o trono da lei. O nome desse guia pode ser... Vamos pensar aí, uma variação de nome não ocultador, que mistura o trono da geração com o trono da lei. Esse guia pode chamar Caboclo Quebra-Água. Sei lá, inventei o nome, mas vamos supor. Caboclo Beira-Mar. Ogum Beira-Mar. Lei e água. Por que que beira quer dizer a lei? Calma, a gente vai chegar lá. A gente, nessa jornada de conhecimento que é longa, a gente ainda vai chegar lá. Tudo que está na beirada, tudo que é borda, tem a regência da lei. Tá? Então, quando eu tenho um malandro boca rica, é um malandro da lei com amor. Riqueza, ouro, dinheiro é um mineral. Então, trono do amor. Beira, boca é uma beira, então está relacionada com a lei. Então, caboclo beira-mar, tá? Lei e água, lei e geração. Malandro, boca rica, lei e amor. Tá? O nome, você começa a entender o nome dos seus guias. Então, o caboclo incorporou e desenhou uma estrela de 5 pontas. Qual é o trono de número 5? Não é a lei? Então, a estrela de 5 pontas é uma estrela do trono da lei. E a estrela é de qual trono? Calma, a gente vai chegar lá. Aí que vem o estudo da geometria sagrada. Então, todos os estudos que existem advêm desse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Então, a geometria sagrada é o estudo das formas. As formas têm as suas variações. O que determina a regência de cada variação? Então, eu tenho uma estrela azul. É uma coisa. Uma estrela azul de 5 pontas. Uma estrela azul de 6 pontas já mudou. Uma estrela azul também, só que de 7 pontas já mudou também. Então, eu vou ter que aprender tudo isso para eu ser um bom macumbeiro? Vai. Eu vou ter que aprender tudo isso para eu entender como funciona a vida? Vai. Ah, mas eu queria entender como funciona a vida sem estudar tudo isso. Aí é bom, né? Aí é fácil, né? Aí é legal, né? Pô, quero saber de tudo, mas não quero estudar? Ah, aí é legal, assim eu também quero. Também quero assim, tá? Então, elemento água
é o último elemento dos 7 tronos. Então, eu tenho 7 sentidos da vida, 7 elementos. 4 elementos do tradicional, que a gente já conhece, ar, terra, fogo, água, e as 3 variações da terra, porque nós estamos no planeta na dimensão terra. Então, aqui existem 3 variações da terra: cristalino, mineral e vegetal. Então, primeiro sentido da fé, cristalino. Segundo sentido do amor, mineral. Terceiro sentido do conhecimento, vegetal. Quarto sentido da justiça, ígneo. Quinto sentido da lei, eólico. Sexto sentido da evolução, telúrico. Sétimo sentido da geração, água. Bastante informação, né? Agora vocês vão passar a olhar o mundo de outra maneira. Agora, quando vocês forem na feira, vocês vão reparar nas frutas. Tal fruta é de tal cor, então ela é um vegetal de tal negócio. Então, cruzamento entre o trono do conhecimento e o outro trono lá que eu estudei com o Micael. A outra fruta tem outra cor, outro formato. Ah, então o formato dessa fruta é um trono X, a cor dessa fruta é o trono Y e a fruta é vegetal. Então, com essa fruta eu consigo trabalhar isso, 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 isso. Essa fruta serve para aquele guia que chama assim, assim, assado. Então, por que que um caboclo pede uma banana? Porque aquele mistério daquela energia que ele trabalha. Não é porque ele gosta de banana, porque ele comeu banana na vida passada. Só falta ter gente falando que o caboclo foi um macaco na vida passada, por isso que ele gosta de banana. Ah, gente. Sentido aquático. Então, as bebidas com gás é uma coisa, a bebida alcoólica é outra coisa. Ah, então por que que o guia gosta de beber uísque? Porque ele foi bêbado no... pô, a gente não tá aqui para isso, né? Quem tem olhos para ver, vê. Por que que ele toma uísque? Porque o uísque é mais avermelhado, é uma bebida, é água alcoólica. Opa, é outro trono, elemento aquático, elemento da lei, álcool, que acelera, tá? Então aí eu tenho o mistério do trono da lei, da velocidade do movimento, que é o trono da lei, ar, movimentação, ar. Então eu tenho água, sétimo trono, quinto trono da lei, ar, lei. Então eu tenho geração e lei, e o uísque avermelhado, vermelho, fogo, quarto trono, ígneo. Então eu tenho sentido aquático, eu tenho sentido da geração, da lei e da justiça, no mesmo elemento. Então, por que que aquele guia toma uísque? Porque ele trabalha com a geração, com a lei, com a justiça ao mesmo tempo. Porque ele gostava de uísque na vida passada. Então, o charuto é elemento eólico, sai fumaça, sai ar. Então, o cigarro, eu tenho um guia que trabalha com cigarro, o outro guia trabalha com a cigarrilha, o outro guia trabalha com o charuto, o outro guia trabalha com o cachimbo, o outro guia trabalha com cigarro de palha. Cada tipo é uma coisa. Cada tipo é um mistério diferente. Quanto mais eu estudar os mistérios da vida, mais eu vou bater o olho no guia espiritual, eu vou entender qual orixá que ele trabalha, o que que ele faz, qual guia espiritual é bom, por exemplo, para eu discutir um assunto de ordem financeira. O outro vai ser para eu discutir um assunto de ordem espiritual. O outro vai ser para eu discutir um assunto de ordem do amor, da fé, do conhecimento. Então, se eu quero passar com uma prova, e eu conheço os mistérios da vida, putz, seria legal se eu conversasse com o Exu fulano de tal, ou com o caboclo fulano de tal, ou com o baiano fulano de tal.
porque eu conheço o nome do guia, eu sei com qual mistério ele trabalha, eu sei como ele pode me ajudar. Gente, ok, é bastante informação, mas eu espero que vocês tenham entendido, que essas informações possam ter ajudado, tá bom? Um beijo, até a semana que vem. Tchau.